Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos as duas linhagens de Jesus Cristo, o Nazareno. Quando nós olhamos o livro de Mateus, nós podemos ver no capítulo 1 uma genealogia de Cristo. E quando nós lemos no livro de Lucas, no capítulo 3, nós podemos ver outra genealogia de Jesus Cristo. Afinal de contas, qual destas genealogias Jesus Cristo realmente vinha? Qual dessas linhagens é realmente a linhagem sanguínea de Jesus Cristo? Vocês sabiam que Jesus não era descendente de Salomão? Isso e muito mais vocês vão descobrir neste vídeo, por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários e se inscrevam no canal e também compartilhem com aqueles que têm curiosidades sobre descobrirem as linhagens de Jesus Cristo. Jesus Cristo em aramaico se pronuncia Yeshua Mishra. Yeshua Mishra, Jesus Cristo. Já em hebraico fenício, Yahoshua HaMashiach. Grande parte das pessoas tem algumas dúvidas a respeito da linhagem de Jesus Cristo, da genealogia e da família do Cristo, visto que muitas pessoas têm criado teorias e mais teorias sobre a casa de Davi, sobre a linhagem de Davi, sobre a mãe do rei Davi, entre várias outras coisas criadas. Uma das primeiras coisas que nós precisamos entender era qual etnia que Jesus Cristo pertencia. Jesus fazia parte do grupo étnico racial semita. Jesus era um judeu descendente de Judá, descendente de Abraão, de Isaac e de Israel, descendente direto do próprio Sem. O primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, vem trazer a genealogia de Jesus Cristo, porém o que a maioria das pessoas não sabem é que a genealogia descrita no capítulo 1 de Mateus, na verdade, não é a linhagem sanguínea de Jesus, mas sim a linhagem de seu pai adotivo, José, lembrando que Jesus não era filho de José, mas sim filho de Deus. Além de ser filho do próprio Deus, Jesus também era e é o próprio Deus encarnado, como o livro de João vai nos dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo também era Deus, e o Verbo se encarnou e viveu junto com os homens. Uma curiosidade muito interessante a respeito de Maria, mãe de Jesus, é que Maria e José eram primos. Eles eram primos por conta de que os dois eram descendentes da tribo de Judá e ambos os dois eram descendentes do rei Davi. Eles eram primos, eles não eram descendentes do mesmo filho do rei Davi, visto que José era descendente ali do próprio Salomão. Já, no caso, Maria, ela não era descendente de Salomão, mas sim descendente de Natã. Para aqueles que não sabem, Natã também foi um dos filhos do rei Davi. Antes de começar a ler a linhagem de Jesus via seu pai adotivo, no caso José, a linhagem de José, eu quero explicar algumas coisas a respeito dos semitas. Os semitas, no caso judeus, assim como outros povos semitas, eles tinham ali o patriarcado semítico tribal antigo, e por conta disso eles não colocavam o nome das mulheres na genealogia como descendentas vindas ali representando seu pai. Em casos muito, mas muito difíceis nas escrituras sagradas, nós vamos encontrar uma mulher representando seu pai. Na verdade, é o seu esposo quem representa o seu pai. Curiosamente, nas descendências semíticas antigas, tribais, por serem um povo tribal, eles colocavam, no caso, o nome do genro de determinada pessoa e não o nome da filha de tal pessoa, porque quem herdava, quem era colocado nas genealogias era, no caso, o patriarca, o homem, e por conta disso, por serem um povo semita antigo, não era a mulher que era colocada. E a mesma coisa nós podemos ver com o pai de José e o pai de Maria. O pai de Maria, ele é mencionado nas escrituras sagradas, sim. A maioria das pessoas não sabem disso, mas o pai de José é um e o pai de Maria é outro. O pai de José é chamado de Jacó e o pai de Maria é chamado de Eli.
Então é de suma importância a todos vocês saberem a respeito disso para poderem entender as genealogias antigas da Bíblia. As mulheres, elas são colocadas e são mencionadas por nome apenas por grandes feitos ou por uma grande participação muito grandiosa na história. Aí sim é mencionado ali o seu nome nas genealogias. Obviamente, os genealogistas semitas, eles conheciam e sabiam o nome das esposas e das mulheres, porém eles não mencionavam, apenas o nome do patriarca. Dito isso, a partir de agora estarei lendo Mateus capítulo 1 e explicando ao mesmo tempo para todos vocês, para a compreensão de todos. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá de Tamar. Lembremos que, como já dito, apenas por grandes participações dentro da história as mulheres são mencionadas. No caso aqui de Tamar, ela teve uma grande participação, porque ela foi muito menosprezada pelos filhos de Judá, e ali o próprio Deus também acabou matando os primeiros filhos de Judá. Para quem sabe da história, aconteceu tudo isso. E lembremos que Tamar não era uma mulher de origem cananeia, assim como a primeira esposa de Judá, mas sim uma mulher semítica, ali similar, ao sangue similar ali do próprio Judá. Continuando, Pérez gerou a Hezrom, Hezrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nassom, Nassom gerou a Salmom. Salmão, para aqueles que não sabem, foi aquele ali que foi o pai de Boaz, aquele que se casou com Raabe, a cananeia. Uma curiosidade é que o pai de Salmão, Nassom, ele era tido e visto como um príncipe da tribo de Judá, um homem de suma importância para a tribo de Judá. A esposa de Salmão foi uma mulher de origem cananeia. Sim, esta mulher, sim, da linhagem de Jesus, do sangue de Jesus, era uma mulher de origem cananeia, e ainda mais uma prostituta, para aqueles que conhecem, a única mulher salva da cidade de Jericó, salva pelo próprio Deus. E mais uma vez, nas genealogias nós temos uma mulher sendo mencionada por conta de sua grande participação na história ali da questão das muralhas de Jericó. O filho de Salmão e de Raabe foi chamado pelo nome de Boaz. Curiosamente, Boaz gerou a Obed de Ruth. Ruth foi uma mulher moabita. Nós temos agora a participação de uma mulher moabita, uma mulher árabe moabita na linhagem do sangue de Jesus via adoção. Nós podemos ver claramente aqui que Ruth, nós conhecemos a história de Ruth e sabemos que Ruth era uma mulher moabita. E nós sabemos que os moabitas, eles não eram cananeus, mas sim descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, e portanto povos árabes, da mesma linhagem sanguínea semítica ali dos próprios judeus israelitas. Continuando, então, Obed gerou a Jessé, que era pai do rei Davi, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo em que foram levados ao cativeiro da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, e Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, e Sadok gerou a Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo. É de suma importância você prestar bastante atenção no nome Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, ao qual nasceu Jesus Cristo. Este Jacó é filho de Matã e, portanto, Jacó é pai de José, marido de Maria. Agora eu estarei lendo a linhagem sanguínea de Jesus Cristo descrita no livro de Lucas, no capítulo 3. Agora a linhagem sanguínea de sangue de Jesus Cristo, Lucas capítulo 3, versículo 23, eu estarei lendo na Bíblia King James. Jesus, ele tinha cerca de 29 a 30 anos de idade quando iniciou seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli. Repare que na genealogia descrita no livro de Lucas,
no capítulo 3, no caso, o pai de José não é chamado pelo nome de Jacó, mas sim é chamado pelo nome de Eli. E como já explicado, aqui não é o pai de José, mas sim o pai de Maria, porque José era genro de Eli e, portanto, ele era tido e visto como filho, porque a mulher ela não era colocada nas genealogias. Então, Eli é pai de Maria, Maria que é casada com José, e José, portanto, é genro de Eli, porque o pai de José se chama Jacó, filho de Matã. Nós podemos perceber isso quando nós lemos o próprio livro de Mateus, no capítulo 1, novamente, quando nós percebemos que até mesmo o pai, não só o pai, mas como também o avô e o bisavô, são nomes totalmente diferentes. Então aqui está se tratando dos pais e avós de José, nesse capítulo em específico, só que aqui em Lucas está se retratando os descendentes de Maria, os parentes de Maria, que também eram da descendência de Davi, eram também da tribo de Judá. Como nós podemos continuar lendo, nós podemos ver aqui que Eli, ele era filho de Matate, né? Ele era filho de Matate. Já Jacó, ele era filho de Matã, né? Ele era filho de Matã. E, além disso, além de ser filho de Matã, ele também era neto. Jacó, ele era neto ali de Eleazar. Jacó, pai de José, era neto de Eleazar. Já na linhagem descrita em Lucas, como nós podemos ver que é claramente a linhagem de Maria, a linhagem sanguínea de Maria, Eli, que é descrito como sendo o pai de José, ele, na verdade, é filho de Matate, que é neto de Levi, que é bisneto de Melqui, né, que são pessoas totalmente distintas ali do livro de Mateus, no capítulo 1. Continuando a leitura da linhagem sanguínea de Jesus via Maria, nós podemos ver que Eli era o pai de Maria, que na verdade é descrito ali como sendo o genro, para entendermos, ele era genro de Eli. E Eli, que era pai de Maria, ele era filho de Matate, que era filho de Levi, que era filho de Melqui, que era filho de Ianai, que era filho de José, que era filho de Matatias, filho de Amós, que era filho de Naum, que era filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, que era filho de Matatias, que era filho de Simei, que era filho de José, que era filho de Joda, que era filho de Joanã, que era filho de Ressa, que era filho de Zorobabel, que era filho de Salatiel, que era filho de Neri, que era filho de Melqui, que era filho de Adi, que aí continuamos, que era filho de Husham, que era filho de Elmadam, que era filho de Er, que era filho de Josué, que era filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, que portanto era filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meliá, filho de Mená, filho de Matatá e filho de Natã. E finalmente nós chegamos no filho do rei Davi, Natã, filho de Davi, ou seja, Jesus era descendente de Natã, filho do rei Davi. A leitura da genealogia pode ser cansativa para alguns, mas ela é de suma importância, pois tais versículos são muito importantes para sabermos aí a origem de Jesus Cristo. E muitas pessoas não sabem explicar ali as origens de Jesus Cristo. Para trás ali de Davi é a mesma linhagem ali do próprio José. Para aqueles que não sabiam, portanto, Maria, no caso, era prima de José, e ambos eram da tribo de Judá, e ambos eram descendentes de Davi, só que por filhos de Davi diferentes. No caso, José era filho via Salomão, já Maria era descendente de Davi via Natã. Mas continuando para terminar a genealogia de Lucas, nós podemos ver que a genealogia vai até o próprio Sem, e além de Sem, vai até o próprio Adão, até chegar em Deus, que criou Adão. Continuando, nós podemos ver que o rei Davi, ele era filho de Jessé, que era filho de Obed, que era filho de Boaz, que era filho de Salmão, que era filho de Nassom, que era filho de Aminadab, que era filho de Admin, filho de Arni, filho de Hezron, filho de Pérez, que era filho finalmente de Judá, Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, e Abraão de Terá, que era um caldeu, filho de Naor, filho de Serug, filho de Ragal, filho de Feleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, que era filho de Sem, o pai dos semitas, dos árabes e judeus, que era filho de Noé,
que era filho de Lameque, que era filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, que era filho de Adão, e Adão, que era filho, criação do próprio Deus. Se você assistiu o vídeo até o presente momento, eu quero agradecer a você e espero que esse vídeo seja de muita importância para você saber tudo a respeito das linhagens, das duas linhagens de Jesus Cristo. Dito isso, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.